muito conhecido e muito relatado no tempo de hoje e nas igrejas. É um texto aonde tem uma mulher, aonde o texto me relata que ela é viúva. Há de se dizer que a mulher para aquela sociedade não tinha valor se ela não tivesse um esposo. Naquele tempo, conhecemos, não poderia trabalhar a mulher. Mulher não trabalha, quem trabalha é o marido. Era apenas o homem que traz o sustento para casa, naqueles tempos. E a mulher, ela perde o marido. O marido é enterrado. O marido está morto. Fabrício, o que você quer me dizer? Quando ela enterra o marido, ela está enterrando o sustento da casa. Quando ela está enterrando o marido, ela está enterrando a dignidade da casa. Quando ela está enterrando o marido, ela está enterrando o respeito da casa. Agora não tem sustento, agora não tem respeito, agora não tem marido para sustentar. Agora essa mulher está viúva, só que tem um outro sustento que para a sociedade ainda mantinha o respeito, que era um filho homem. Essa mulher necessitava de um homem dentro de casa para ter o sustento. Só que ela já perdeu o marido e dessa vez ela está perdendo o filho. Eu não sei o que você tem perdido nessa noite, o que está morto na sua vida, mas eu sei que o que está morto na sua vida hoje Jesus vai ressuscitar. Há umas 4 perguntas que eu me declaro com esse texto. A primeira pergunta é quando aconteceu. A segunda pergunta que eu me relato é aonde aconteceu. A quarta, como aconteceu. E a terceira, como aconteceu. E a quarta, por que aconteceu. Eu procurando essas respostas no texto. O texto me declara que no versículo de número 11. E aconteceu o quê? No dia seguinte. Então achamos o dia. O dia é o dia seguinte. Só que quando o texto me relata dia seguinte, está me mostrando e me leva a pensar que existiu primeiro um dia anterior. O texto está me revelando um futuro, mas antes tem um passado. O passado é ontem, o presente é hoje. Está me falando do dia seguinte. Martinho Lutero, quando ele escreve, ele diz: nós devemos viver como se Jesus tivesse morrido hoje, tivesse morrido ontem, tivesse ressuscitado hoje, e ele vai voltar amanhã. Nós temos que viver assim, só que aqui está me relatando o dia seguinte. O que me aconteceu no dia anterior? No dia anterior, Jesus estava em Cafarnaum. No dia seguinte, Jesus estava em Naim. No dia anterior, Jesus estava curando um servo. No dia seguinte, Jesus estava curando um morto. No dia passado, Jesus estava curando. No dia seguinte, Jesus estava ressuscitando. Eu me pergunto e o texto me responde: o que é maior, uma cura ou uma ressurreição? O que é maior, uma cura de um servo ou a cura de um filho? É maior a cura, a ressurreição. Então o texto está me relatando que o milagre do dia seguinte é maior do que o dia anterior. Não, você não pegou, eu vou simplificar. O dia passado o milagre foi até grande, mas o milagre do dia seguinte vai ser maior. Eu não sei o que você estava vivendo ontem, mas eu sei que o milagre de hoje vai ser maior. O milagre do dia seguinte é maior. Ontem você viveu, hoje você vai viver. Ontem foi curado, hoje está sendo ressuscitado. Ontem recebeu a cura, só que hoje eu vou profetizar: você vai receber a ressurreição nessa noite. Na noite de encontro é hoje. Hoje é noite de encontro. Então o texto já me relata a primeira pergunta: quando aconteceu? No dia seguinte. Só que a segunda me pergunta, o texto também me relata: aonde aconteceu? Acontece em Naim, saindo da porta de Naim, numa cidade
Aonde posso crer eu que não tem praça? Numa cidade, posso crer eu que não tem banco onde você possa se encontrar. Então, um ponto maior, um ponto melhor da cidade é a porta. Fabrício, me mostra. Vamos saber que certa vez tem um cego. Foi cantado aqui no hino da harpa. Cego Bartimeu, aonde ele pedia a esmola? Na porta da cidade, porque era um lugar de encontro. Aonde todo mundo iria se encontrar era na porta. Esse Zaqueu, muito obrigado. Zaqueu foi buscar Jesus na porta. Cego Bartimeu foi buscar Jesus, esmola na porta e encontrou Jesus na porta. Eu não sei se você está em Naim, mas eu acredito. Naim é uma cidade onde é pequena, tem poucos moradores. Se fossem os pregadores grandes hoje, chama para pregar em Naim, ele olha e vira: quantos habitantes tem Naim? Quantas pessoas tem Naim? Quantas pessoas eu vou pregar em Naim? Naim é uma cidade pequena, nem deputado queria ir em Naim. Eu imagino um pregador, quantos crentes vai ter? Quantas pessoas vai ter? Porque tem pregador, se tiver pouca pessoa, ele não vai. Se não tiver pelo menos 50, 100 pessoas, ele não vai. Deixa eu me perguntar, você é deputado ou você é pregador? Você é prefeito ou você é pregador? Porque quem é pregador, prega para 5. Quem é pregador, prega para 2. Quem é pregador, prega na praça. Quem é pregador, prega na rua. Nessa noite, Jesus não está chamando o deputado que quer saber quantas pessoas tem testado. Nessa noite, Jesus está chamando pregadores, aonde se tiver 2 ou 3, ele prega a palavra. Tem ele prega a palavra. Porque o que salva não é a falação, o que salva é a palavra de Deus. Então, Jesus está subindo para Naim. Mas Fabrício, talvez Herodes não pregou em Naim, mas Jesus foi em Naim. Mas Fabrício, talvez Buda não pregou em Naim, mas Jesus está subindo para Naim. Mas Fabrício, Naim tem pouca pessoa. Eu não sei se você está pegando, mas nessa noite estamos num encontro em Naim. Jesus vai entrar em Naim. Então a porta é um lugar de encontro. E nessa porta vai ter alguns encontros. Posso te notar 5 encontros nessa porta. O primeiro encontro que tem nessa porta é o encontro das multidões. Porque certa vez essa cidade de Naim, ela se localiza em cima. Ela é a cidade que está em cima. Então Jesus, ele estava indo para a porta de Naim. Então Jesus, ele estava subindo. E a multidão que estava em Naim estava descendo. Só que a multidão que estava descendo de Naim estava acompanhando um morto. A multidão que estava descendo de Naim estava acompanhando um esquife. O menino está morto. Há de se dizer por aí, tem muitos pregadores que estão mortos, mas tem multidão. Tem muitos pregadores que estão mortos, mas tem multidão seguindo. Só que esse texto está me mostrando, não é porque tem multidão que tem vida. Não é porque tem multidão que tem chamado. Não é porque tem seguidores no Instagram que tem chamado. Não é porque tem amigos no Facebook que tem chamado. Não é porque tem visualizações no YouTube que tem chamado. O que determina chamado não é multidão. O que determina chamado é vida. Tem vida numa multidão. Aonde está? Jesus. Só que é engraçado que no texto, versículo de número 12, vai me relatar que Jesus está subindo com os discípulos. Na multidão do morto, o morto até tem multidão, mas Jesus tem discípulo. O morto pode até ter quantidade, mas Jesus tem discípulo. Vamos saber que Jesus, quando ele está pregando, tem multidão, tem discípulo. Só que a multidão vem para ver o milagre, mas os discípulos vêm para ouvir a palavra. A multidão vem para ver o que acontece, mas os discípulos vêm para aprender. A multidão até murmura. A multidão que estava lá em Cafarnaum, estava lá na casa de Jesus, ela estava falando: quem é esse para perdoar? Então pera, a multidão murmura, a multidão questiona, mas os discípulos sentam e aprendem. Na multidão quem você é? Ou você é multidão, ou você é discípulo. Ou você vem para questionar, ou você vem para aprender. Porque, me permita uma expressão,
detesto ir em culto aonde Jesus parece que está sendo velado. Eu detesto ir em culto aonde parece que Jesus está sendo crucificado novamente. Todo mundo vem e fica aqui de braço cruzado, todo durinho. Pera, se o irmão do lado der glória, eu dou glória. Se o irmão do lado levantar a mão, eu levanto. Se o irmão falar em língua, eu também falo. Me permita a expressão: aqui não é velório, aqui não tem placa proibido da glória, aqui não tem placa dizendo que tem que ter silêncio. O Jesus que estava morto ressuscitou. Aqui não tem caixão, mas aqui tem um Jesus que decorreu na sexta, mas ressuscitou no domingo. Quem crê que Jesus está vivo, está tendo multidão e também está tendo discípulos. É o encontro da multidões. Só que é engraçado que a multidão que está com Jesus está subindo, mas a multidão que está com o morto está descendo. A multidão, Naim, o significado de Naim significa cidade bela. Disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou você segue morto, ou você segue a vida. Ou você segue a morte, ou você segue a Cristo. Ou você segue ao inferno, ou você segue ao céu. Qual é o seu destino? Jesus está subindo com a multidão, e quem anda com Jesus vai para a cidade bela. Só que vamos saber que dentro da cidade tem uma mulher que está carregando o filho. O filho está morto, está acabando a renda de casa, está acabando a área financeira de casa. Estou perdendo quem estava mantendo o mantimento dentro de casa. Meu filho está morrendo, já perdi meu marido e agora estou indo passando por essa cidade de novo, enterrando meu filho. Só que nesse cenário aparece a vida, Jesus. Então pera, o primeiro encontro foi o encontro da multidões, só que o segundo encontro é o encontro da morte com a vida. E quando a vida se encontra com a morte, não tem defunto que fique prostrado, não tem defunto que fique parado, não tem defunto que fique morto. Pera, se você não dá glória é porque você está pior que o defunto. Se você não ressuscitar é porque você está pior que o defunto. Porque quando Jesus está pregando, falando a palavra, até defunto levanta. Morto, só que tem um Jesus vivo indo para a cidade. Só que eu acho engraçado que o terceiro encontro está aqui. Quando Jesus entra na cidade, é o encontro do sentimento. Porque essa mulher ela está chorando. E vamos saber que o corpo, quando a pessoa está chorando, ela está demonstrando uma tristeza que está dentro. Se ela está demonstrando para fora o que está dentro, então ela está chorando. Só que quando Jesus chega no cenário, ele olha para a mulher e fala: mulher, pare de chorar. Só que eu falei no começo, tem algo morto na vida dela. Como eu vou falar para ela parar de chorar, sendo que eu nem ressuscitei o que está morto? Fabrício, porque Jesus antes de falar levanta e anda, levanta e ressuscita, primeiro ele disse: para de chorar. Porque não tem como ele ressuscitar o que está morto sem primeiro ressuscitar o que está vivo. Não tem como ele curar o que está morto sem primeiro curar o que está vivo. Por isso que antes dele falar: menino, levanta e anda, ele primeiro fala: mulher, pare de chorar. Porque o texto não me relata que Jesus viu o caixão. Versículo de número 13. E vendo-a, o Senhor compadeceu dela. Pera, Jesus, aqui o texto não me mostra que Jesus viu o caixão. Aqui o texto me mostra que Jesus viu a mulher. Porque quando você tem um encontro com Cristo, Ele não quer ver o teu problema. Jesus quer ver você. Jesus nessa noite não veio num encontro para ver o teu problema, para ver o seu sentimento.
sua vida como está. Jesus nessa noite não veio de encontro ao teu problema. Jesus nessa noite veio de encontro a você. Só que é engraçado que Jesus vê a mulher. Só que a última coisa, quando uma pessoa entrava aqui, era ver a mulher. Por quê? Porque toda pessoa que está morrendo, que está acompanhando o defunto, essa mulher da família, ela é a última da multidão. Primeiro vem a carpideiras, aonde ela está na frente, aquelas que é pagas para chorar, aquelas que é paga para fingir que está sofrendo pelo morto. Atrás da carpideira vem o flautista, aonde está acompanhando o caixão. Atrás daqui desses flautistas vem os 4 que carregam o caixão. Atrás desses vem um caixão. E depois de tudo isso, vem a mulher, a viúva. Só que quando Jesus vem, ele olha para a mulher. Porque se ele olhasse para a carpinteira, ele estava olhando para a pessoa falsa e mentirosa. Se ele olhasse para o flautista, ele estava olhando para a pessoa fingida. Mas ele olhou para quem estava necessitado, para a mulher. Jesus nessa noite parou uma multidão para curar a sua ferida. Porque tem pessoa que vem para a igreja, sai da igreja e continua ferido. Até hoje não teve encontro. Só que eu disse no começo, é noite de encontro. Nessa noite você vai ser curado. A cura chegou para essa mulher. A cura não era para o menino. A primeira cura era para ela. Tem gente que olha esse texto, não. Ele fala para ela parar de chorar porque ele vai curar. Ele fala para ela parar de chorar porque primeiro ele tem que curar ela. Antes de Deus mudar o seu problema, ele primeiro vai ter que mudar você. Antes dele ressuscitar o que está morto na sua vida, ele primeiro tem que curar quem está vivo. É você. Mas Fabrício, a minha vida está difícil. A minha situação está acabada. Meu marido não quer vir para a igreja. Minha mulher não quer vir para a igreja. Meu filho quer desistir de tudo. Minha família disse que eu não é para me ir, é para me desistir. Mas você não depende de quem está fora. Você depende de quem está em cima, que é Jesus. Você não depende de quem está lá fora. Você depende de quem está dentro, que é Jesus. Quem está com Ele está com tudo. Quem está com Jesus está com a vida. Ele é teu caminho. Ele é tua verdade. Ele te dá vida. Por que você está olhando para quem está morto? Se quem está vindo, quem dá vida está na sua frente. Mas maravilhoso. Só que a ordem para quem estava no caminho e para quem carregava o caixão era que era para andar rápido. Então, os carregadores de caixão tinham que andar mais rápido com aquele caixão. Eles estavam em 4, vamos carregar rápido, tem que correr, tem que andar rápido. Então, notícia ruim, corre rápido. Só que aconteceu aqui hoje, um paralítico levantou. Pense numa notícia que vai correr lenta por aí. Só se falar que alguém morreu aqui, toda favela, toda cidade vai estar aqui hoje. Não morreu alguém não, tem que ver o que aconteceu. Alguém morreu lá, não vai se falar, teve alguém curado. Não é nada demais não. Notícia ruim, corre rápido. Mentira, corre rápido. Carregadores de caixão, corre rápido. Só que quando Jesus chega, ele fala: mulher, para de chorar. E o texto me relata. E a multidão parou. Fabrício, o que você está querendo me dizer? Quando Jesus chega no cenário, a mentira tem que parar. O fingimento tem que parar. A morte tem que parar. E a vida tem que dar início hoje. Eu não sei se você pega, mas a notícia para carregadores de caixão é que vai ficar sem salário porque Jesus chegou. É que vai ficar sem trabalho porque Jesus chegou.
a notícia para cemitério é que vai ter que fechar, porque Jesus chegou no cenário. E quando Jesus chega, morto tem que ressuscitar. Quando Jesus chega, morto tem que levantar. Jesus chegou aqui hoje, e o que está morto tem vida agora. Jesus entra em Naim, entra pela porta de Naim, lugar de encontro. Só que quando Jesus chega, vamos saber que o caixão está saindo. Pera, o caixão não saiu. Eu falei que porta significa lugar de encontro, só que vai muito mais além. Porta para aquela cidade significava limite. A porta é limite para quem sai e é limite para quem entra. Pera, esse caixão saiu da casa, esse caixão saiu do bairro, esse caixão saiu da região, esse caixão saiu de todos os lugares, passou por igreja, passou por tudo, mas esse caixão não saiu da cidade. O sofrimento passou pela casa, passou pelo bairro, passou pela região, passou pela favela, passou por tudo, mas o limite é a porta. Fabrício, o que você está dizendo? Para todo sofrimento existe um limite. Eu imagino Jesus chegando uma hora depois, o caixão já tinha saído. Se Jesus passasse pelaquela cidade um dia antes, o menino ainda estava sendo enrolado para levar embora. Eu imagino se Jesus chegasse apenas de tarde, esse menino já tinha ido embora. Só que Jesus ele chegou no momento que estava saindo. Eu não sei se você entende, a sua prova tem limite, a tribulação tem limite, essa perseguição tem limite, essa luta travada que você está tendo tem limite. Toda a enfermidade tem limite. Jesus está pondo limite nessa situação hoje. A minha Bíblia me diz: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Acima do céu não tem tempo, mas você está debaixo. Persevere. Existiu um paralítico onde estava lá em João 5 esperando há 38 anos. Eu imagino, porque Jesus, quando ele subia para a sua casa da sua avó, era perto do tanque. Então, imagina Jesus subindo. Jesus, Deus é o tempo? Não, pode subir. Eu imagino Jesus passando de novo, mais uma no sábado, que aquele paralítico está ali. Jesus olha: Pai, é o tempo? Não, ainda não, pode ir. Porque para todo propósito existe um processo. Para toda promessa existe um processo. Eu imagino José, viraram para ele: você vai ser governador. Mas não falaram para ele: no seu processo você vai preso. No seu processo você vai ser caluniado. No seu processo vai ter tentações. Por isso que Jesus primeiro mostra o propósito e ele esconde o processo. Se ele mostrasse o processo para José, ele ia desistir na hora. Não, para me ser governador eu vou ter que ser preso. Para me ser governador eu vou ter que ser caluniado. Eu prefiro ficar onde eu estou. Só que para todo processo existe um propósito. Para todo processo existe um limite. Mas Fabrício, o que eu estou passando ninguém sabe. O que eu estou passando ninguém passa. Me permita falar nessa noite. Quem passa pelo que ninguém passa, chega onde ninguém chegou. Fabrício, eu quero chegar longe. Suporta o processo. Mas Fabrício, eu estou vendo meus vizinhos, eles nunca passaram por isso. Você quer chegar mais longe? Suporte o processo do momento. Quem suporta momento vive futuro. Tem gente que não vive o futuro porque não aguenta viver o presente. E tem gente que não vive o presente porque está preso no passado. Vamos saber que quando Deus chega para Abraão, ele fala no capítulo de número 12: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e da casa dos
pai. O que ele está dizendo? Abraão, abandona o teu passado. Só que lá no mesmo Gênesis, capítulo de número 22, Deus diz: Abraão, me entrega Isaac. Só que quando Isaac é gerado, Deus fala: Isaac vai ser a sua descendência. Descendência é relativo a futuro. O que ele está dizendo? Abraão, me entrega o teu futuro. Capítulo 12, abandona o teu passado. Capítulo 22, me entrega o teu futuro. Porque não tem como viver presente se estiver preso no passado. E não tem como viver presente se estiver pensando no futuro. Suporte o presente, que o futuro vem das mãos de Deus. Vamos saber que Jesus entra na cidade, dá limite ao que esse homem estava morto, dá limite ao que essa mulher estava passando. Agora eu me pergunto, como aconteceu? Aconteceu que Jesus entrou no cenário e ressuscitou o que estava morto. Só que, Fabrício, por que aconteceu? Eu posso dar alguns motivos porque não aconteceu. Vamos saber que no texto, o Jesus cura um menino. Só que a mulher, eu não vejo em nenhum momento a mulher pedir para Jesus curar o menino. Eu não vejo em nenhum momento a mulher clamar para curar o menino. Eu não vejo em nenhum momento a mulher orar para curar o menino. Porque tem curas que você tem que clamar. O cego Bartimeu teve que clamar para Jesus curar. Ana teve que orar para gerar. Vamos saber que para tudo existe, mas essa mulher, ela não pediu, ela não clamou e ela não orou. Mas do mesmo jeito aconteceu. Eu não sei se você pegou, mas eu vou simplificar. Tem milagres que tem que orar, mas tem milagres que tem que pedir. E tem milagre que tem que clamar. Mas o milagre que você vai viver, você não pediu, você não clamou, você não orou, mas você vai viver nesta noite. Mas Fabrício, eu não pedi esse milagre. Mas não é porque você clama, não é porque você pede, é porque foi vontade do céu. Quem vive a vontade do céu sempre vive abundantemente. Ana teve que orar para receber Samuel. Vamos saber que os 10 leprosos teve que pedir para ser curado. Vamos saber que o cego Bartimeu teve que clamar para ser curado. Só que essa mulher não pediu, ela não clamou, ela não orou, mas ela recebeu. Jesus olhou, foi um encontro de sentimento. Só que essa mulher, porque Jesus cura, há de muitos pregadores dizer que era a segunda vez que essa mulher está passando por esse cenário. Mas se eu te dizer, pastora, que era a quarta vez que ela estava passando. Fabrício, me fala, essa mulher já tinha passado nesse cenário com a mãe. Essa mulher já tinha passado nesse cenário com o pai. Essa mulher já tinha passado nesse cenário com o marido. E agora pela quarta vez está passando pela mesma situação com o filho. Para quem estava nesse cenário, e quem sabe quem já teve perca, essa mulher era viúva. Mas espera, quando perde o marido se torna viúva. Quando perde a mãe e o pai se torna órfão. Mas quando perde o filho, como se chama? Não tem nome. Porque ninguém pensou que alguém estava preparada para enterrar um filho. Ninguém imaginou, ninguém preparou o cenário. O menino vai nascer e você vai ter que enterrar ele. Sempre é o costume, o filho enterra a mãe. Só que agora é a mãe que está enterrando o filho, não tem nome. Ninguém criou. Até quem perde a mãe é órfão, quem perde o marido é viúva, mas quem perde o filho não tem nome. Porque ninguém está preparado para perder o filho. Imagina a situação dessa mulher. Eu perdi o meu marido, eu perdi os meus pais, mas agora perdeu o meu filho.
Esperei 9 meses para ter ele e agora estou enterrando ele. Tem algo morto na minha vida e tem gente falando para mim não chorar. Como isso? Você vira para mim falar, vira para mim, para de chorar, sendo que o meu filho está morto. Se fosse eu, Fabrício, chegasse num cemitério e falar para de chorar, eu iria ser apedrejado. As pessoas iam me xingar, porque eu não posso dizer para de chorar se eu não tenho poder para dizer levanta e anda. Só que Jesus chegou na situação, ele está falando, eu estou falando para você parar de chorar, porque eu também tenho poder para dizer levanta e anda. Jesus chega no cenário, ele está mostrando, eu tenho poder, mas tem gente que ela para adorar é depois que acontece. Só que Jesus está falando, para de chorar antes de ressuscitar. Jesus está falando, adora antes que eu faço depois. Porque é fácil eu adorar depois que o milagre está feito. É fácil eu cantar quando o milagre está tudo bem. É fácil eu clamar quando está tudo feito. Meu filho está ressuscitado, eu vou cantar mesmo. Só que eu quero ver você cantar com seu filho no esquife. E alguém falando, para de chorar, mulher. Mas imagina eu olhando, quem é você para mim parar, falar para mim parar de chorar? Eu respondo quem era ele. Ele é aquele que naquele dia, no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele é aquele que chegou no túmulo de lado e disse, Lázaro, sai para fora. Ele é aquele que a mulher só tocou na ordem e foi curada. Ele é aquele que curou um paralítico que estava há 38 anos. Ele é aquele que curou alguém que curou a sogra de Pedro. Ele é aquele que curou quem estava morto e estava dando vida. Ele é maior que o mundo. Jesus, ele tem poder para dar vida e tem poder para tirar a vida. Jesus tem poder para matar e tem poder para ressuscitar. Porque há de dizer por aí que Jesus é bom. Jesus, ele só faz milagre. Jesus é que nem o gênio da lâmpada. Você pede, Jesus faz isso, ele faz. É mentira. Está pregando o evangelho errado. Jesus também é correção. Porque por esse dia eu estava aqui no WhatsApp e o irmão postou, a nossa geração não sabe evangelizar. Eu olhei, por que a nossa geração não sabe evangelizar? Ele disse, porque a nossa geração só quer pregar arrependimento. O que nós devemos pregar? Devemos pregar que Jesus é bom, ele faz milagre. Devemos pregar que Jesus, ele ressuscitou. Mas então vamos anular, vamos rasgar a Bíblia, dizer que Jesus também disse, convertei-vos. Vamos rasgar a Bíblia também, falar que Jeremias pregou muito tempo para se arrepender. Vamos rasgar a Bíblia falando que Elias pregou para se arrepender. Vamos rasgar a Bíblia falar que João Batista pregou para o povo se arrepender. Não tem como conhecer o evangelho de que salvação se primeiro conhecer o evangelho de arrependimento. Vamos saber que quando o povo é tirado do Egito, o Egito não é tirado do povo. O que tirou Muito obrigado. Vamos saber que para tirar o povo do Egito, Deus mandou as 10 pragas. Mas para tirar o Egito do povo, Deus mandou os 10 mandamentos. Porque o que tira o mundo do crente é a palavra de Deus. A igreja tira o crente do mundo, mas é a palavra que tira o mundo do crente. Então Jesus chega no cenário, tem um encontro de sentimento. Mulher, não chores. Na primeira vez que ela passou, eu imagino, do pai e da mãe, ela foi chorando e voltou chorando. Na terceira vez que ela foi do marido, ela foi chorando e voltou chorando. Só que desta vez, eu acredito, ela foi chorando, mas na volta ela voltou alegre. Por que, Fabrício, eu resumo? Ela voltou alegre porque ela teve um encontro com Jesus. Quem tem um encontro com a vida, quem tem um encontro com Jesus não fica da mesma maneira.
Tem crente que entrou aqui triste. Tem crente que entrou aqui abatido. Tem crente que entrou aqui querendo desistir. Mas quem tem um encontro com Jesus nunca sai da mesma maneira. Essa mulher, ela foi chorando e voltou sorrindo. Essa mulher, ela foi com a tristeza e voltou com a alegria. Porque quem tem um encontro verdadeiramente não volta da mesma maneira. Eu não sei se vou pegar, você vai pegar, mas eu vou ser profeta. Nessa noite você não vai voltar da mesma maneira. Você entrou de uma forma, vai sair diferente. Tem gente aqui que entrou triste. Eu profetizo alegria. Tem gente aqui que entrou com algo morto. Eu profetizo ressurreição. Porque o que estava morto, Jesus deu vida hoje. Quem está entendendo pode ir na glória. Quem não crê, um minuto de silêncio. Mas quem crê pode manifestar com glória. Jesus está presente e quando Ele está no cenário, não pode ter choro, não pode ter silêncio, porque Ele entrou na situação. Me perdoe a forma de me expressar para crente de domingo. Isso daqui é falta de ética. Mas eu vim do fogo, eu nasci do fogo e não me contento com fumaça. Quem quer me ver fogo, vem comigo, olha. Tem algo morto. Só que aqui vem o quarto encontro. O quinto encontro. Que encontro é esse, Fabrício? É o encontro dos filhos únicos. Como assim, Fabrício? Eu vou para a Bíblia. É o encontro do filho único da mãe com o filho único do pai. O filho único da mãe está morto. O filho único do pai está vivo. O filho único da mãe está morto, mas vai ressuscitar. Mas o filho único do pai está vivo, mas vai morrer e também vai ressuscitar. É o encontro dos filhos únicos. Só que o interessante é que o filho único da mãe está morto e vai ressuscitar. Mas o filho único do pai está vivo, mas vai morrer. Fabrício, o que você quer dizer com isso? O presente de um é o futuro do outro. O filho único do pai estava vivo, mas o filho único da mãe estava morto, mas ia viver. E o filho único do pai estava vivo, mas ia morrer. O presente de um era o futuro do outro. Eu não sei se você pegou, mas talvez teve alguém que entrou aqui nesse culto e disse: eu não tenho filho. Você entrou do lado de alguém que teve filho. O presente dela é o teu futuro. Talvez teve alguém que nunca cursou a faculdade e sentou do lado que teve alguém que fez a faculdade. O presente dela é o teu futuro. Talvez entrou alguém aqui que não tem carro, mas está querendo ter carro. Sentou do lado de alguém que tem carro. O presente dela é o teu futuro. Eu não sei que você crê, mas quem crê que o presente de alguém é o futuro, seu futuro, se manifesta, levanta a mão, porque Jesus está presente. Vamos saber que Jesus chega, olha para o menino, olha para o esquife, para a multidão, manda a mulher parar de chorar e olha para o menino e fala: menino, jovem, levanta. Pera, Jesus está olhando para o cenário, teu menino morto, mas agora ele vai levantar. Eu não sei se você pode, mas você prega melhor do que eu. Vira para quem está do seu lado e fala: Jesus não vai deixar você deitado. Eu vou repetir: Jesus não vai deixar você deitado. Porque quando Jesus chega na situação, falou: jovem, levanta. Porque o
seu lugar não é prostrado, o seu lugar é de pé. Há por aí de se dizer, tem crente que olha um pro outro, eu estou doente, porque a igreja é um hospital. Me mostra na Bíblia que a igreja é um hospital. Se a igreja é um hospital, está que nem esses hospitais aí do SUS. Vai doente e sai mais doente ainda. Porque a igreja não é hospital. Eu mostro na Bíblia que a igreja é exército. Efésios capítulo 6. Capacete da justiça, capacete da salvação, couraça da justiça, sapato do evangelho. Pera, a igreja não é hospital, a igreja é mais que hospital, a igreja é um exército, e jeito de exército não é prostrado, é de pé. Por isso que Jesus, quando chega, fala: seu lugar não é prostrado, seu lugar é no exército. Levanta-te. Tem crente que entrou no culto, está até hoje prostrado, desistiu da situação, cansou do cenário. Só que a notícia para você hoje é: jovem, levanta-te. Aleluia, Jesus! És maravilhoso. Eu li um texto, aonde o texto está no Evangelho de Lucas. Conhecemos bem esse escritor. O escritor cujo escreve o livro é doutor ou médico. Então, quando ele está escrevendo o livro, ele está escrevendo sobre algo que ele conhece, a medicina. Só que quando Lucas escreve, ele escreve por duas vezes, chamando esse menino de morto. Só que quando Jesus chega, Jesus não chama o menino de morto, Jesus chama o menino de jovem. Quem está morto não tem futuro, mas quando eu chamo você de jovem, eu falo: ainda tem futuro. Lucas escreve o defunto, mas Jesus chama o jovem. Lucas insiste e escreve: está morto, mas Jesus insiste e fala: é jovem. Jesus está dizendo: para muitos aí é morto, mas para mim é jovem. Jovem ainda tem faculdade para cursar, jovem ainda tem futuro pela frente, jovem ainda tem púlpitos para pregar, jovem ainda tem projetos para ser feito, jovem ainda tem casamento para acontecer. Você não é morto. Nessa noite Jesus te chama para ser jovem. Jesus está levantando esse menino e ele está falando: você ainda tem uma juventude pela frente. Para muitos você está morto, mas para Jesus você está jovem. Para muitos sua carreira acabou, não vai mais sair do lugar, não vai mais acontecer nada. Só que quem determina o seu momento não é quem está lá fora. Quem determina o seu momento não é você. Quem determina o seu momento é Jesus. E é noite de encontro, e quando o encontro acontece, tem que acontecer algo de diferente. Jesus fala: levanta-te. Levanta-te na Bíblia está requerendo posicionamento. Por isso que quando Deus chama Isaías, Jeremias para descer, Ele está falando: Jeremias, levanta-te. Porque antes de você ter intimidade, eu primeiro vou te dar posicionamento. Por isso que quando Deus chama Jonas para pregar sobre pecado lá fora, Ele fala: Jonas, levanta-te. Porque até para pregar sobre pecado tem que primeiro ter posicionamento você. Tem pessoa que sobe no púlpito, quer pregar, quer viver milagre, mas primeiro não quer ter posicionamento. Porque quando Jesus chega para curar o paralítico, em João capítulo 5, ele fala: paralítico, levanta, pega a tua cama e anda. Pera, a cama é a sua responsabilidade. Mas antes dele falar: pega a tua cama, ele fala: levanta-te. Porque antes de você receber a responsabilidade, você primeiro vai ter que receber o posicionamento. Eu estou pregando para uma geração que vai se posicionar nessa noite. Eu estou pregando para uma geração que quer ter posicionamento nessa noite. Porque tem crente que vem para o culto, sai do culto até hoje e não tem posição.
mas é noite de encontro. E na noite de encontro não sai da mesma maneira, não sai da mesma postura, tem que ter diferença. Quem quer viver a diferença, vem comigo e se manifesta agora. E nessa multidão tem discípulos, nessa multidão tem pessoas que conhecem, mas nessa multidão, Jesus vira para os discípulos e fala: tem alimento para sustentar a multidão? Eles falam que não tem. Quem tem alimento? É um menino que não tem nome, não é conhecido, nunca pregou em Gideões, nunca pregou em igrejas grandes, mas está tendo o nome hoje, está sendo levantado hoje. Nessa noite Jesus está chamando o menino que está na nominato, mas